Vamos lá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Daniel aqui, é, fazendo um vídeo que já era para ter feito, mas alguns problemas nos impediram de fazer anteriormente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipologia, né, tipologia bíblica. Tá? Não vamos tratar sobre todos os assuntos relacionados ao tema, mas vamos buscar dar um pouquinho de luz, né, a tipologia, mas tratando sobre Cristo, né? Cristo como alvo aí do nosso estudo. Então vamos lá, o que é a tipologia? Né? É a leitura figurada, né, que tem o objetivo de enxergar as figuras do Antigo Testamento que mostram Cristo ou mesmo aspectos da nossa fé. Tá bom? Então, tipologia bíblica é enxergar, né, alguns eventos e personagens no Antigo Testamento que trazem luz, né, ou que mostram, ou que prefiguram a pessoa de Cristo e também alguns outros pontos. A gente vai tratar um pouquinho aqui sobre arrebatamento, por exemplo, tá? Mas essa alegoria, né, que mostra principalmente Cristo no Antigo Testamento. Hebreus 8, versículo 5, a parte A, diz: Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Ou seja, então existe um santuário, né, onde se serve, onde se oferece sacrifício a Deus, mas ele é uma cópia, né, do santuário que está no céu, a sombra do que está no céu. Então, vemos aqui uma figura sobre um outro objetivo principal. Romanos 15,4 diz: porque tudo que dantes, Paulo está falando num contexto do primeiro século, não é? Onde o cânon do Novo Testamento não estava é, fechado ainda, né? Os escritos ainda estavam sendo executados, e Paulo falava que foi escrito antes ou anteriormente ao que estamos dizendo a vocês, né? E tudo isso foi escrito para o nosso ensino, né? Então toda leitura bíblica ela é extremamente importante, né? Por isso que o nosso alvo é ler a Bíblia por inteiro, tendo essa visão, né, de que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Dois pontos aqui, tipo e antítipo. Né? Então, tipos são as sombras ou os sinais que apontam para algo. Né? Nós temos, por exemplo, né, Enoque. Né? A Bíblia diz que ele andou com Deus e já não foi porque o Senhor o tomou para si. Né? O Senhor arrebatou a Enoque, e aquilo prefigura que aqueles que andam com Deus, aqueles que andam com Cristo, também serão arrebatados, como Paulo vai dizer lá na frente em suas cartas. E o antítipo é o cumprimento. Então, o tipo é o sinal, a figura, né? E o antítipo é esse cumprimento final. Primeiro tipo que vamos tratar é o animal sacrificado para vestir Adão e Eva. Gênesis 3,7 vai dizer que pós o homem pecar, ele teve vergonha, né, de si, e ele tomou uma atitude, cozeu folha de figueiras e fez aventais, né, para esconder a sua vergonha, né, numa tentativa de se justificar, né, ou de se esconder, né, ou minimizar o problema, né? Isaías 64,6 vai dizer: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Ou seja, o homem não tem a capacidade de justificar a si mesmo. Né? O pecado ele trouxe marcas, né? Nós tratamos disso no outro vídeo sobre imagem de Deus no homem. É, então o pecado trouxe marcas e o homem já não é capaz de se justificar diante de Deus. Né? Ele pecou, né? E isso lhe traz consequências. Romanos 10,3 vai dizer: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, ou seja, a justiça que agrada a Deus é aquela que vem dele.
e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, o homem que ele quer justificar a si mesmo com suas próprias forças, com seu próprio intelecto, não é, com seus próprios meios, ele vai negar a justificação que vem de Deus e só vai alcançar a condenação. Gênesis 3, 21, né, logo após ali que Deus trata sobre Cristo, né, a primeira profecia acerca de Cristo, vai dizer: e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Ou seja, um animal foi morto, né, aqui vamos representá-lo como cordeiro, foi morto para quê? Para que pudesse vestir o homem. Então a justificação que nós precisamos, ela vem de Deus. Então Deus realizou o trabalho de fazer as túnicas. Logo, a providência de redenção, ela não pode vir do homem. Amém? O homem é incapaz por si mesmo de se tornar justo diante de Deus. Antes do homem ser visto diante de Deus, um animal, né, que aqui representa Cristo, estamos falando de tipologia, amém? Deveria ser sacrificado para assim prover a propiciação, tornar propício, né? Então, Deus tomou esse animal que representa Cristo e o sacrificou para fazer peles e aí sim cobrir a vergonha e a nudez do homem. Há um louvor já não tão novo da Fernanda Brum, salvo engano, que ela diz que a mão que segurou o martelo era a mão de Deus, né? Ou seja, Deus é o que executa esse plano de trazer a redenção ao homem e não o homem por si mesmo. Segundo aos Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Cristo, né, se tornou carne para que nele pudéssemos alcançar a justiça que vem de Deus. Então aquele animal que Deus mata para fazer as túnicas de peles, ele é uma representação de Cristo, é uma figura do que Cristo faria na cruz do Calvário. Efésios 1,6: para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Né? Nós deixamos de ser inimigos de Deus para sermos filhos do seu amor, para ser agradáveis a Ele. Né? Então nós saímos de uma condição de inimigos, uma condição odiosa de Deus, e agora nós somos agradáveis a Ele em Cristo Jesus. Uma segunda figura é a arca, né? A arca de Noé como uma representação de Cristo. Então a arca foi uma provisão divina. A salvação não se originou do plano do homem, mas do plano de Deus. Então, a provisão de salvação, Paulo vai falar que Cristo morreu lá na eternidade passada. Amém? Paulo vai dizer que o plano estava feito antes de que tudo fosse criado. A arca foi um lugar de refúgio da ira de Deus. João 3,8 vai dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Deus. Então, o lugar de segurança, o lugar de refúgio é a arca de Noé, representando Cristo. Só havia uma porta na arca e essa porta também representa Cristo, né, como a única porta, o único caminho que conduz à salvação. A arca era um lugar de absoluta segurança para aqueles que estavam dentro dela. João capítulo 10 e versículo 28, né? Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, em
Cristo temos absoluta segurança de que vamos alcançar a salvação, assim como Noé e sua família não tiveram medo, não precisariam se preocupar enquanto permanecesse na arca segundo a ordem de Deus. Um outro ponto aqui que é muito interessante, né, a palavra que dá essa para nós é betume, né, para eles também, a arca ela é coberta com esse betume, a mesma raiz de betume é expiação. Então, certamente, isso aponta para o sangue de Cristo, que faz expiação por nossos pecados e nos esconde da ira de Deus. Então, a arca ela estava coberta de betume, foi o selo, né, a segurança de que para não entrar água na arca. Então, betume também da mesma raiz de expiação, e isso aponta para Cristo, que fez expiação e nos tornou propícios diante de Deus. Tá? Então, aqui são os pontos que mostram que a arca de Noé ela é uma representação de Cristo. Uma outra figura, né, bastante interessante do livro de Gênesis é Melquisedeque. Hebreus 7, 15 a 17 vai dizer: e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo o mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Então, vamos lá, Melquisedeque significa rei de justiça, amém? A nossa justiça é Cristo. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E um ponto interessante de Melquisedeque, né, porque ele prefigura Cristo, é que a Bíblia não coloca a sua paternidade, não coloca a sua origem. Ele entrou e saiu da história, então não tem o antes de Melquisedeque, né? Por isso que Cristo é o sumo sacerdote para sempre, amém? Ele não tem início e também não tem fim. E Melquisedeque era rei de Salém, que posteriormente passou a chamar-se Jerusalém. Então, cremos ainda que no estabelecimento final do reino de Cristo. Melquisedeque é uma prefigura de Cristo. Uma outra figura de Cristo que a gente vai ler e achar no livro de Gênesis é Isaac, né? Porque ele é o filho da promessa, né? E a promessa de Deus, né? Desde o início, desde Gênesis 3,15, né? Que nasceria um da semente da mulher e esse esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, havia uma promessa de um filho, tratado como o único filho, né? Quando Deus pede a Abraão para sacrificar o filho, fala: olha, me dê seu filho, seu único filho, assim como Cristo é o unigênito do Pai. Não reclamou de ir ao Calvário, que no caso Isaac estava ali cumprindo as ordens de seu pai quando o chamou para oferecer sacrifício. Ele não se opôs, né? E assim como Cristo, né? A palavra diz que ele foi como ovelha muda levado a um matadouro. Isaac levou a lenha, né? Assim como Cristo carregou a cruz, né? Aquilo que, né, traria aí decretaria a morte, né? O sacrifício total, o sacrifício final de Isaac, ele levou e carregou ali a lenha, assim como Cristo carregou a cruz. Morreu e ressuscitou, aqui muito figurado, tá bom, irmãos? Porque Isaac não morreu, né? Foi trocado ali quando Abraão iria matá-lo. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e os moços iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ou seja, Abraão, ele sabia que Deus tinha pedido a morte de seu filho, o sacrifício de seu filho, mas ele foi: nós vamos lá, nós vamos adorar e nós vamos retornar a vocês, né? Ou seja, Abraão sabia que ele sairia com seu filho daquele lugar. Então isso prefigura, né, a morte e ressurreição de Cristo. E ele voltou para casa com o Pai, ou junto do Pai. Amém? Atos vai dizer que Cristo ele foi assunto aos céus, ele retornou ao seu lar eterno.
Abraão, Isaque, Eliezer e Rebeca. Aqui nós temos, além da figura de Cristo, né, nós temos outras figuras aqui relacionadas à preparação da esposa, à preparação da noiva. Né? Abraão representa a Deus que envia o Espírito Santo. Cristo falou, olha, importe que eu vá, porque se eu não for, né, não vai enviar o outro Consolador. Então, Cristo, quando depois de morrer e ressuscitar e ir junto do Pai, né, o Espírito Santo é enviado. E aqui no caso é Eliezer. Né, quando Abraão pede para Eliezer ir buscar uma esposa para o seu filho, depois da morte de Sara, né, Abraão envia Eliezer para a família de Sara e ali ele possa trazer uma noiva daquele lugar para o seu filho Isaac. Então Rebeca, ela representa a igreja, né? Isaac é a representação de Cristo. Então Cristo morreu e ressuscitou, né? Nós falamos aqui de Isaac anteriormente, tornou para casa junto de seu pai, né? Então ali posteriormente, Gênesis vai dizer que Abraão envia Eliezer, né, que é uma representação do Espírito Santo que está com a igreja, preparando esta igreja para ir ao encontro do noivo. Tá? Então, quando Eliezer está chegando, né, com Rebeca próximo da habitação de Abraão e Isaac, né, diz que ela olhou um rapaz, né, ao longe e perguntou a Eliezer, quem é esse? Ele falou, poxa, esse é Isaac, meu senhor. Ela desce do camelo e ela se cobre, né? E quando ele se aproxima, Isaac toma Rebeca como a sua esposa, amém? Então nós estamos sendo preparados para quê? Para nos encontrar com o noivo na glória. Tá bom, irmãos? Então tratamos aqui de alguns pontos de maneira muito simples, tá? Mas só para os irmãos entenderem a importância da leitura, porque a leitura bíblica ela é completa. Tá? Toda a Bíblia tem um propósito principal e lendo toda a Bíblia nós vamos encontrar muitas representações de Cristo, por isso que toda a leitura é extremamente importante. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e te guarde. Espero ter trazido um pouquinho de luz, né, um pouquinho de entendimento à leitura bíblica que os irmãos estão fazendo. E qualquer dúvida é só nos procurar. Deus abençoe a todos. Até a próxima.